Boa noite a todos. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica. Hoje nós estamos aqui em mais uma roda de conversas com mais duas convidadas, duas psicanalistas experientes, que é a Emanuela Silva e a Sônia Souza. Então, hoje nós vamos falar a respeito de doenças psicossomáticas e sentimento operatório. Nós vamos aprender a respeito de como as doenças psicossomáticas podem nos afligir. Desde que nós somos crianças, a gente vem lidando com isso e muitas vezes a gente não consegue se aperceber. Então, agora, de acordo com a Clínica Contemporânea Psicossomática, o Sobrapa, ele, preocupado com o bem-estar de todos, traz esse tema para reflexão de uma maneira profunda, para que você que está aqui com a gente, você que está assistindo pelo YouTube, possa analisar e perceber tanto em você quanto nas pessoas com quem convive. Será que essa pessoa está psicossomatizando, ou será que ela está somatizando um sentimento ali no seu corpo que ela não conseguiu simbolizar? Então, a pessoa que criou o conceito de sentimento operatório foi Pierre Marty. Ele e seus colaboradores no Instituto da Clínica Psicossomática de Paris, a partir da década de 1960. Eles, baseados nos estudos de Freud a respeito de histeria, descreve um modo de funcionamento psíquico específico, observado com frequência em pacientes que apresentam doenças que não se mostram nos exames. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas graves. Em termos científicos, nós podemos dizer que trata-se de uma redução da vida mental e afetiva, com predominância em um pensamento concreto e que é voltado para a ação. Essa pessoa, ela vive mais para a ação do que para observar o seu próprio funcionamento, seus sentimentos, e dessa forma, em detrimento ao pensamento simbólico. O que é simbolizar? É quando a gente consegue dar nome aos nossos sentimentos. Então, quando a pessoa não consegue simbolizar, essa maneira de sentir que não foi nomeada, a quem não se conseguiu dar nome, ela vai sair no corpo através de doenças, cada um com a sua internalização desde a infância. Então, é na infância que começam as doenças psicossomáticas, e além de ser na infância, é de acordo com a vivência de cada um. Na verdade, nós mielinizamos as nossas dores emocionais no cérebro, não a nossa personalidade, as nossas estruturas, não é através da alegria, é através da dor, é através daquilo que doeu, que nós vamos desenvolver a nossa personalidade. E para que a gente hoje seja bem-sucedido em falar sobre isso, eu trouxe duas convidadas. A Manuela Silva vai se apresentar. Por favor, Manuela. Boa noite, Cidelis. Boa noite a todos. Sou Emanuela Silva, sou psicanalista clínica, graduada em Letras Vernáculas e em Direito, pós-graduada em Comunicação e Desenvolvimento Humano, Direito Sistêmico Integrativo e Comportamento Humano, e sou também hoje mestranda em Neurociências. Então, como vocês viram, ela é uma pessoa com bastante experiência, né? Principalmente na área da psicanálise e na vivência pública, em diversas áreas. Agora nós vamos falar com a nossa amiga Sônia Souza. A psicanalista Sônia Souza vai se apresentar. Boa noite a todos, eu me chamo Sônia,
Sou psicanalista clínica, também sou hipnoterapeuta quântica, sou pedagoga e orientadora educacional. Muito bem. E hoje, pessoal, nós vamos aqui falar a respeito, como nós já falamos, dos sentimentos operatórios ou do porquê que a pessoa que psicossomatiza, ela é uma pessoa neurótica, mas com o pé na psicose. Nós vamos entender o que é isso. Como assim esse sentimento operatório, esse sentimento que não sai pela fala, mas muitas vezes é representado através do corpo. Então, hoje nós refletiremos sobre o fato de que o corpo fala o que o sujeito cala. O sujeito que somatiza não encontra palavras para expressar a dor que sente na alma. Freud ensinou sobre o recalque. Lacan ensinou que o psicossomático não consegue simbolizar, não consegue nomear, não consegue expressar através da fala o que sente. E Didier Anziel propôs o conceito de eu-pele, no qual a pele se torna o limite do eu. E agora, pessoal, nós vamos começar com a Emanuela Silva trazendo para nós uma contribuição com relação às pesquisas que ela fez. Boa noite a todos. Eu trago hoje uma pesquisa sobre o lúpus, né? Eritematose sistêmico. Ela é uma doença autoimune, complexa e devastadora. Na linguagem médica, trata-se de um distúrbio em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do próprio corpo. Um diagnóstico que explica o funcionamento da doença, mas não alcança sua profundidade essencial. Porque o adoecimento não se limita ao corpo físico, ele também se inscreve na carne simbólica, no corpo, que é história, linguagem e subjetividade. É neste ponto que a psicanálise coloca sua voz. Ela não nega os avanços da medicina, tampouco disputa espaço com a ciência, mas ousa perguntar o que este corpo que adoece está tentando dizer. O que foi calado por tanto tempo que precisou encontrar no organismo uma forma de expressão? Freud já nos dizia que os sintomas físicos podem ser substituídos de conflitos inconscientes. Quando a dor psíquica não encontra palavras, ela retorna com febre, dor, inflamação, cansaço crônico. O corpo fala aquilo que o sujeito não conseguiu escutar em si mesmo. Não raro encontramos na clínica as mulheres que relatam o início ou agravamento do lúpus, após experiências como abandono, abuso, rompimentos ou perdas de entes queridos. O que a medicina registra como gatilho, a psicanálise compreende como expressão simbólica de uma ruptura subjetiva. Isso mesmo. Pode continuar, Emanuela. E há um dado que não pode ser ignorado. Cerca de 90% das pessoas diagnosticadas com lúpus são mulheres. A medicina menciona fatores hormonais, a psicanálise, no entanto, pergunta: o que existe na construção subjetiva do feminino que se conecta com essa forma de adoecimento? Historicamente, que as mulheres foram ensinadas a calar, a cuidar dos outros, em detrimento de si mesmas, a suportar em silêncio, a sufocar seus desejos. O ideal feminino, muitas vezes, foi moldado pela abnegação, pela negação do próprio corpo, pela culpa por desejar. Quando esse ideal é vivido como prisão, quando o desejo é interditado, o corpo pode ser convocado a dizer o que não pode ser vivido em palavras. Pensamos, por exemplo, né, em uma mulher que cresceu ouvindo dizer: não pode reclamar, precisa ser forte, deixe de drama, mulher. E aí ela sofre uma separação, mas ela precisa continuar trabalhando, cuidando dos filhos.
ter uma aparente estabilidade, ela não tem espaço para falhar. O que acontece com essa mulher? Ela vai adoecer. O corpo finalmente obriga o mundo a parar para olhar para ela. A doença passa a falar por ela. A dor que não foi legitimada na palavra, ela acaba se escrevendo na carne. E nesse contexto, o lúpus carrega um corpo que viveu mais do que qualquer exame pode mostrar. Há histórias que o discurso médico não consegue escrever, que não, essas doenças não vêm do nada. É justamente aí que a escuta analítica se revela como urgente. A escuta clínica não tem a pretensão de curar o lúpus, mas ela oferece à mulher algo que nenhum tratamento biológico pode substituir. Um espaço de palavra, um espaço onde o sujeito pode reconstruir sua história, retomar sua autoria, resgatar o desejo que foi negado. É da dor a voz que antes só existia como sintoma. Então, é isso mesmo, né, Manuela? Ou seja, no lúpus existe aí um quadro inconsciente de autodestruição, onde o corpo ataca a si mesmo. E o paciente, por ter dificuldade de expressar seus sentimentos, seus afetos, ou seja, o funcionamento operatório, a pessoa se cala, a pessoa tem que aguentar, ela tem que trabalhar como um robô para continuar suprindo a necessidade de tudo e de todos, e ela não tem o direito de sentir. Então, de que maneira que vai se mostrar o corpo, como que vai gritar de maneira silenciosa através da agressividade que não foi mostrada, daquilo que se sentia que era muito grande, uma dor tão grande que ela não consegue expressar. E essa dor, ela não pode ser dita e vai voltar para o corpo. Então, toda vez que alguém tem uma doença psicossomática, ela deve se perguntar: por que eu estou assim? O que é que eu estou fazendo comigo mesmo, onde eu não estou respeitando a mim mesma? O que é que eu estou fazendo a mais do que é minha obrigação que está me adoecendo? Então, pessoal, o corpo é o último recurso da verdade psíquica, quando o simbólico, o direito de falar, de nomear a nossa dor, ele falha, o real do corpo, ele vai falhar também, porque assim, aliás, não vai falhar, vai sair através do real do corpo, porque o que falhou em ser simbolizado, jogado fora pela fala, vai sair através do real, vai ser real através do corpo, ou seja, vai vir de maneira operatória, através do nosso corpo. Agora, nós vamos trazer a nossa psicanalista clínica, Sônia Souza, e ela também vai trazer a contribuição dela. Hoje eu vou estar falando sobre a psoríase. A pele, ela fala, se descama, se defende. A psoríase se manifesta em sujeito que já perdeu o limite do eu. O recalque não opera de forma eficaz. Um exemplo para ficar mais fácil: uma pessoa que vive com os pais, que é bastante rígido, sofre muito violência, os pais batem, e essa criança não pode reagir, porque ela é pequena, então ela vai guardando, vai aquilo para ela e vai ficando. Né? Então, esse é um exemplo que faz a pessoa ter a psoríase. Por que a pele? A pele é a parte que nos cobre, né? Que nos reveste. E ela reage desta forma. Há um excesso de gozo no corpo que não se representa no simbólico. Essa criança que leva essa vida dessa forma, neste lar, ela vai sentir prazer na dor. É um tipo de gozo primitivo, que toca o real. Esse sujeito, muitas vezes, estão à beira do colapso psicótico, mas mantém um funcionamento relativamente organizado. Daí o termo neurótico com o pé na psicose.
O sentimento operário aqui é visível. Trabalha, produz, mas sem desejo como autômatos. Essa pessoa ela não fala, ela não expressa, ela vai guardando para ela, como já a Cidelis falou, e aí tem que sair para fora de alguma forma, né? Sai na pele. Isso mesmo. Então, é aquela pessoa que desde a infância, ela às vezes se sentiu abandonada, teve alguma dificuldade ali, onde ela não podia, talvez ela fosse cuidada por outras pessoas, ela não podia expressar os seus sentimentos, ou os pais realmente muito rígidos, e essa pessoa, ela vai levar ali na sua internalização, ou uma pessoa que foi abusada sexualmente também. Nem sempre a psoríase tem a ver com abuso sexual, mas algumas vezes tem. Por quê? Porque a pele é a proteção do nosso corpo, é a nossa capa. Então, uma pessoa que se sentiu invadida, muitas vezes de maneira psicológica, desde a infância. Então, quando não sai da maneira simbólica, quando não fala, por isso, pessoal, quando você sentir dor, fale, não guarde, porque vai virando uma panela de pressão. E se você não deixar sair, vai sair através do corpo. Então, o recalque, ele não é apenas verbal, ele é muscular, ele é cutâneo, é visceral. E esses sujeitos psicossomáticos, eles operam como máquinas de produção de sentido para o outro. É aquela pessoa que, por exemplo, ela mesma pensa que eu não sinto nada, é uma pessoa que não chora. Na infância, ela aprendeu ela mesma a cuidar dela. Ela não tinha quem cuidasse, ela queria falar, a mãe não ouvia, o pai não ouvia. Então, ela vai começar a somatizar com uma dor de cabeça, não vai cuidar, vai pensar que não é nada, depois, na vida adulta, vai agravando e vai passando para uma doença psicossomática. Então, é uma pessoa que trabalha como se fosse uma máquina em tudo. É como se de produção de sentido para o outro. Ela faz tudo para deixar o outro feliz, colocando ela de lado, mesmo sem desejo próprio. Por isso é que nós dizemos que quem somatiza não é histérico, não é. É neurótico, à beira da psicose, ou seja, é uma pessoa que está tão sobrecarregada de emoções, mesmo que ela própria não perceba. Ela não percebe, porque essa pessoa, às vezes, ela aprendeu desde a infância a esconder os sentimentos dela mesma. E aí, alguém cuja dor psíquica ultrapassou o limite da capacidade de suportar a dor, e por não conseguir nomear essa dor vai sair através de sintomas físicos. E agora eu vou falar aqui, pessoal, sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória que ataca o trato gastrointestinal. Atinge principalmente o íleo e o cólon, mas pode comprometer qualquer parte do tubo digestivo. Normalmente, a pessoa possui uma predisposição familiar já ali, mas com a má alimentação, uma vida desregulada e, principalmente, o estresse, o não ocupar o espaço, o fazer tudo que o outro deseja e não olhar para si, vai haver um gatilho maior, de acordo com a psicanálise, ali através do estresse, ou da alimentação, e muitas vezes o tabagismo, que leva à doença de Crohn. O corpo vai atacar erroneamente o próprio intestino, gerando dor, diarreia, emagrecimento, fadiga. Didier Anziel e Pierre Marty, que é o criador da clínica psicossomática contemporânea, da qual aqui a gente fala, eles entenderam que doenças somáticas expressam conflitos recalcados,
que a pessoa não conseguiu dar nome, simbolizar. O que o intestino representa? Representa o lugar de processamento emocional. O que o sujeito não digeriu, ele não conseguiu digerir psiquicamente, o corpo tenta eliminar fisicamente. Então, são conflitos que são ligados a abandono precoce, aquela criança que ou o pai ou a mãe foi embora, ou teve um luto, né? Separações abruptas, perda da função materna, a mãe foi trabalhar, chega cansada, não dá atenção, mesmo a mãe que não foi embora. E hoje nós vivemos muito isso, né, gente? Então, aquela mãe que não consegue dar atenção para a criança, e essa criança, essa pessoa, aliás, ela vai ter, assim, muita dificuldade, porque ela está ligada à raiva recalcada contra figuras protetoras, tanto dos pais, professores, avós, pessoas que cuidavam da criança. Tem a ver com a identidade corporal fragilizada, o ego corporal ferido, uma criança que também pode ter sido abusada muito nova, muito cedo, sexualmente. Vivência de invasão psíquica, falta de fronteiras claras com o outro. Mesmo no hoje, a pessoa sofreu abuso, sofreu violência na infância, ela ficou calada, ela não podia falar, e na vida adulta ela continua não conseguindo colocar fronteiras, limites com as outras pessoas, ou seja, aquela pessoa que permite que invadam o espaço dela. E Freud, a respeito da histeria, aponta que o corpo é o ponto de simbolização de sentimentos reprimidos. E como que nós podemos ajudar? Através da associação livre, permitindo nomear as dores, através de ajudar o paciente a ressignificar a história afetiva, que está ligada à fase oral, à fase da amamentação, inclusive. E fortalecer o ego através de limites. A gente, como psicanalista, vai observar, pesquisar e ajudar aquela pessoa a estabelecer limites com as pessoas com quem convive. E a cura tem a ver com a reintegração psíquica. Ou seja, mesmo que a pessoa não se cure totalmente, pode haver uma grande melhora através da reintegração psíquica, porque através disso o corpo começa a somatizar e psicossomatizar menos. Somatizar é dor de cabeça, uma dorzinha no estômago leve. Psicossomatizar, pessoal, já tem a ver com alguém que já passou do limite, que já está na doença autoimune ou no câncer. Agora, nós mais uma vez vamos convidar a psicanalista Emanuela Silva para fazer a sua contribuição com a gente. Falarei agora sobre a enxaqueca. A enxaqueca severa não apenas é uma dor de cabeça. Para quem convive com suas crises intensas, ela é interrupção, exílio, isolamento. É um tipo de colapso invisível que desorganiza o dia, silencia planos e impõe recolhimento. E por mais que a medicina identifique causas neurológicas, vasculares ou hormonais, a pergunta persiste. Por que essa dor retorna? Sempre como se soubesse exatamente o momento de paralisar. Embora a enxaqueca não seja uma histeria no sentido clássico, o princípio permanece. Há sintomas que são mensagens cifradas do inconsciente, expressões de conflitos que não encontram simbolização. A dor que estoura na cabeça pode representar um excesso de pensamento, uma exigência interna desumana, um desejo proibido, uma agressividade contida. O sujeito, muitas vezes, tenta controlar tudo, e o corpo responde com colapso. A enxaqueca aparece como uma linha de ruptura entre o que se suporta e o que transborda. Freud já dizia, a histeria é o preço que o corpo paga
por aquilo que a alma não conseguiu elaborar. A dor crônica é muitas vezes a tentativa do corpo de elaborar o que a palavra falhou em dizer. No caso da enxaqueca, há algo que insiste em ser calado e retoma com pressão, pulsação, impossibilidade de seguir. É como se o sujeito dissesse, sem saber, não posso mais pensar, não posso mais me mover, não posso lidar com isso, e o corpo obedece com dor. É o ponto onde o sujeito esbarra em algo que não consegue traduzir. O corpo padece de uma dor que escapa à compreensão racional. Talvez a dor, tão constante na cabeça, seja um sinal de que há um excesso psíquico não elaborado, um desejo interditado, uma vida que grita por pausa, escuta ou mudança. A enxaqueca pode ser um pedido, não de remédio apenas, mas de escuta de si, de reconhecimento do cansaço, de retomada do desejo, de nomeação do que nunca foi dito, porque o que não se diz, o corpo carrega, e às vezes ele carrega onde dói, no silêncio da cabeça que explode. A psicanálise, sem negar a dimensão orgânica do sintoma, amplia a escuta. Ela não pergunta apenas o que o corpo tem, mas o que o corpo quer dizer com isso que tem. A escuta clínica não promete cura a nenhuma doença, nem tampouco a enxaqueca severa, mas ela também não fornece receitas, nem elimina sintomas como se fossem ruídos inconvenientes. Ela se propõe a algo mais radical e mais humano, que é escutar o que o sujeito sofre, é acolher sua história, é abrir espaço para que a dor possa se transformar em palavras e o sintoma em sentido. Então, é isso mesmo. E Pierre Marty chamaria de falha de simbolização. E Freud apontava como retorno do recalcado pelo corpo. Então, quando falamos em mensagens cifradas do inconsciente, estamos dizendo que esse conflito emocional não consegue se transformar em palavras, em imagens, as narrativas internas. Então, a dor vai estourar ali na cabeça como um excesso de pensamento, uma sobrecarga mental, fruto das exigências internas do superego rígido. O que é o superego? O superego é uma estrutura nossa, né, de cobrança que vem do outro, da sociedade, a cobrança dos pais. Então, essa cobrança, ela está na nossa mente. E cada não que a gente ouve, toda vez que a gente é repreendido, nós aprendemos também a nos repreender. E, às vezes, de maneira exagerada, porque muitas vezes a gente possui pais rígidos que nos cobram também de maneira exagerada, o que vai fazer com que a pessoa, através do corpo, possa expressar ali numa dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, o pensamento que está além do normal, que muitas vezes ela nem sabe de onde vem. Ou talvez a enxaqueca surge, a pessoa pensa que não é nada, mas é o retorno do recalcado, é aquilo que ela viveu alguma coisa que estava aqui, ó, guardado no id, aqui no inconsciente, aqui, é aqui que fica no lado irracional do sujeito, aqui é o nosso irracional, aqui mora o id, aqui é o nosso inconsciente, aqui é o nosso ego, onde fica o nosso emocional, e aqui é o nosso racional, onde está o superego. Então, o ego está sempre numa luta constante entre o id e o superego. E muitas vezes o superego ele vence. Por quê? Porque o ego é meio fraco. Dependendo do quão rígidos foram os pais, os professores, as pessoas com quem aquela criança conviveu e os sentimentos que ela internalizou desde a infância. Por isso vem a enxaqueca. Agora, pessoal, nós vamos passar para a nossa querida psicanalista Sônia Souza e ela vai fazer a próxima contribuição.
Agora nós vamos falar sobre hipertensão arterial essencial. A hipertensão é uma bomba silenciosa. O sujeito hipertenso geralmente está em permanente tensão interna, ou seja, está sempre estressada, com estado de estresse, ansiosa, sem canal simbólico para ecoar sua agressividade. São sujeitos que engolem sapo, vai engolindo, chega um momento, né? Introjetam a raiva e não pode se rebelar. São frequentemente sentinelas da família, não por acaso. Muitos têm estrutura obsessiva neurótica, mas com traço de rigidez operária, ou seja, vivem para funcionar. O recalque aqui não é apenas simbólico, é muscular, é vascular. O que nós, psicanalistas, podemos fazer? Vamos ouvir essa pessoa, né? E vamos deixar ela falar. E vamos procurar compreender. Nós não vamos sarar, mas nós vamos, assim, poder dar um ponto de caminho para essa pessoa. Isso mesmo, Sônia. Então, a pessoa com problema de pressão arterial, hipertensão, pressão alta, muitas vezes essa pessoa é alguém que desde a infância internalizou que ela tem que cuidar de todo mundo, que a responsabilidade da família é dela, que aí ela vai cuidar da família imediata, que é a esposa, ela vai cuidar dos irmãos, dos pais, ela vai carregar o mundo nas costas, ela vai cuidar de tudo para todo mundo, e essa pessoa, então, ela vai ter, assim, uma dificuldade muito grande de conseguir lidar com esses sentimentos. Então, ela cala, porque para ela tem essa obrigação. É como se ela estivesse sempre pronta para reagir. Ela está guardando uma raiva enorme, ela tem uma pressão muito grande, vascular dentro dela. E uma agressividade e ansiedade que não se descarregam de maneira simbólica, em palavras. Por quê? Porque ela acha que ela tem que estar ali o tempo todo, cuidando de todos. Então, ações criativas ou expressões afetivas acabam canalizadas e vai simbolizar de que maneira? Não vai simbolizar, vai sair através do corpo, podendo chegar até mesmo a um AVC. Ou seja, é bom que a gente olhe, né, e reflita a respeito disso. O quanto nós estamos exigindo de nós mesmos. Será que eu não devo cuidar um pouquinho de mim para que isso não venha a acontecer? Cada um de nós, quem tiver o problema de pressão alta, eu particularmente não tenho. Então, o que acontece aqui? Dificuldade de expressar a raiva, exigência de autocontrole excessivo, o sentimento operatório, que é a predominância do pensamento concreto, ou seja, uma rotina rígida, pouco espaço para simbolizar os afetos, aquela necessidade de fazer tudo para todo mundo, cumprir com tudo que todo mundo quer, e a necessidade inconsciente de manter o controle sobre si e sobre o ambiente, aquela pessoa que quer controlar também. E o corpo vai responder com uma constante ativação. Então, pessoal, agora eu vou falar a respeito de asma. A asma é uma manifestação onde o sujeito reprime angústias primitivas que estão ligadas à respiração, ao vínculo e à contenção afetiva. De acordo com Didier Anziel, alguns pacientes, o corpo fala no lugar da linguagem. O Winnicott relaciona a asma com um ambiente que não é suficientemente bom.
um ambiente que talvez seja sufocante. E quando é bebê, no caso ali no início, o bebê não respira simbolicamente o afeto materno. Esse adulto, quando ele era um bebê, ele não foi cuidado da maneira, ele não teve uma mãe suficientemente boa. Como falou anteontem aqui na aula, o nosso amigo José Aparecido Siqueira, que está aqui com a gente hoje. Então, não houve uma mãe suficientemente boa, então a criança se sentiu ali sufocada, né? E as causas? O medo inconsciente da perda da mãe, ou figura de apego, quem cuida do bebê, a angústia da separação, mesmo de uma pessoa adulta, né? Uma separação, pode ser um homem, pode ser uma mulher, que foi mal elaborada, a pessoa não se permitiu sentir, ambientes familiares sufocantes, controladores, onde não há espaço para expressão emocional livre. Por exemplo, pessoas que participam em igrejas muito rígidas, onde existe um superego ali muito aguçado. Então, aquela pessoa, ela tem que ser sempre boazinha, perdoar todo mundo, não pode sentir, não pode falar, tem que o tempo inteiro ser boa. E aí ela vai engolir sapo, porque as outras pessoas não são assim. E ela, dessa maneira, vai psicossomatizar através da asma. E também a culpa inconsciente por uma raiva reprimida, que é o desejo de afastar muitas vezes a mãe. Ali, quando existe, por exemplo, complexo de Édipo, né? Que depois vai gerar culpa e uma punição somática ou psicossomática. Então, pessoal, agora eu acho que todas nós já falamos, né? E eu vou pedir para que alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, quer se expressar, aí o pessoal que está participando. Hoje todo mundo está caladinho, ninguém se expressou. Então, pessoal, já que ninguém vai falar nada, e vocês, então, devem ter prestado bastante atenção e visto que é sério, isso aqui não é brincadeira, é sério, nós precisamos olhar um pouquinho mais para nós, com amor, empatia. Nós vamos olhar para o outro com empatia, mas para olhar para o outro com empatia, primeiro você tem que cuidar da sua saúde física e emocional. Olhar o que é que está me adoecendo. E dessa maneira, começar a cuidar do que está te adoecendo. Não é tratando ninguém mal, mas é tratando você melhor. Então, eu vou pedir para que a Emanuela Silva se despeça. Eu finalizo com Freud. As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem depois de piores formas. Que cada escuta clínica seja um lugar de resgate, de palavra, da singularidade e da dignidade subjetiva. E que possamos, na clínica e na vida, escutar para além do que é dito, escutar também o que o corpo implora para ser nomeado. Boa noite, agradeço a todos, agradeço o convite de Cideles, muito grata, estou disponível para outras rodas de conversa. E, sim, você vai participar, pode ficar tranquila. Você já está convidada. E agora, nós vamos falar aqui sobre o trabalho clínico, que exige escuta, né? Ser psicanalista, você vai tirar a sua roupa psíquica, você não vai olhar para a sua dor, sabe aquele ditado? Deixei a minha dor em casa e fui cuidar do outro. Você não vai olhar nesse momento, você não é você. Você tira essa capa, você toma um banho para tirar as energias ruins e vem de roupa limpa, alma limpa, renovada, para poder cuidar do outro, ouvir a dor do outro. Então, o trabalho clínico, ele exige uma escuta ativa e empática.
tempo e um processo de reinscrição simbólica. Ou seja, a gente vai ajudar aquela pessoa a reinscrever através de ressignificar a história dela, porque o nosso cérebro, gente, ele aceita que a gente mude a história de uma maneira positiva. Então, nós vamos ressignificar com esse paciente essa história e vamos ensinar ele hoje a ocupar melhor aquele espaço que ele não ocupou e por isso o adoeceu. Para quê? Para que o corpo possa, enfim, silenciar, acalmar. E agora, nós vamos passar para a nossa querida psicanalista, Sônia Souza, para que ela também se despeça de vocês. Eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer o convite por estar participando. E até outro dia, eu espero também. Isso mesmo. E você já está convidado. E quem mais quiser ir participar na roda de conversa, vamos batendo papo por aqui e conversando, gente. É para todos aqui que são psicanalistas participarem. Fiquem à vontade em dizer, eu quero, tá bom? Olha, é um prazer muito grande para nós do Sobrapa, mais uma vez, apresentar um tema que é de tanta importância, que é ajudar as pessoas a olhar para elas com mais amor, com mais empatia, com mais carinho, para que elas possam se curar, se melhorar a gente. Então, vamos olhar para nós com mais carinho, com mais amor, vamos cuidar do outro, mas antes disso, vamos cuidar de nós, para que a gente possa também fazer o bem para o outro. Mas antes disso, pega na mão da sua criança interior, segura firme e carrega no colo, abraça e cuida com muito amor de você mesmo, não deixando juntar sentimentos negativos, simbolizando através da fala tudo que estiver doendo. E muito obrigada por mais essa noite, e nós vamos continuar com esse tema, porque a respeito de doença, tem muita coisa para a gente falar aqui. Boa noite, muito obrigada a todos. E quem estiver assistindo, dê um like aí para nós, se vocês acharem que valeu a pena. Muito obrigada. Agradeço a todos.